Oi, pessoal. Aqui é a doutora Camila Brambila de Souza, oncologista no Centro Paulista de Oncologia, Oncoclínicas aqui em São Paulo. E hoje nós vamos iniciar, então, o nosso módulo sobre câncer de pulmão de células não pequenas. Tá? Agradeço novamente o convite das meninas para participar do projeto do Oncoresidentes. E vamos, então, para a nossa aula. Dentro do programa de hoje, então, nós vamos abordar os aspectos de epidemiologia, fatores de risco relacionado ao câncer de pulmão não pequenas células, aspectos sobre prevenção, programas de cessação de tabagismo, rastreio desses pacientes sobre risco, caracterização de nódulo pulmonar e falar um pouquinho também sobre o estadiamento clínico por imagem na classificação desses pacientes, tá? Então, relembrando alguns dados que nós já abordamos na primeira aula de câncer de pulmão de pequenas células, nós relembramos a alta incidência e alta mortalidade do câncer de pulmão, de maneira geral, lembrando dos dados da Globocan em 2020, que estimaram 2,2 milhões de casos de câncer de pulmão, sendo o segundo mais incidente no mundo. Nós temos, então, também a estimativa trazida pelo INCA agora para o triênio de 2023 a 2025, configurando o câncer de pulmão como o quinto mais incidente na nossa população, com aproximadamente 32 mil casos, né, para cada ano desse triênio, sendo, então, a maior causa de mortalidade por câncer, tanto no Brasil como no mundo. A taxa de sobrevida dos pacientes com câncer de pulmão estima-se em torno de 20%, né, para todas as histologias, pequenas células e não pequenas células, e apenas 16% dos cânceres são diagnosticados em estadiamento clínico inicial, onde a sobrevida em 5 anos é de aproximadamente 50%. Nessa próxima lâmina, nós temos, então, a representação gráfica dos dados de mortes, né, o número de mortes relacionados a diversos tipos de neoplasia, sendo que o câncer de pulmão é o mais letal, como a gente já disse. E não é só o mais letal, mas está bem à frente do segundo lugar, que é o câncer coloretal, em mais de 700 mil óbitos. Em relação à distribuição epidemiológica, né, a ocorrência de câncer de pulmão, não pequenas células e pequenas células, como nós já abordamos na primeira aula, o câncer de pulmão de pequenas células corresponde a 15% dos casos, e o não pequenas corresponde a cerca de 85% dos casos. Dentro dos cânceres de pulmão não pequenas células, a maioria deles, né, são os não escamosos, e dentro dos não escamosos, a maioria são os adenocarcinomas. E mais recentemente também nós tivemos a caracterização melhor dessa etiologia, da biologia molecular, do câncer de pulmão de não pequenas células, e então esses casos, eles podem ser identificados conforme a presença de mutações oncogênicas. Dentro dos fatores de risco, né, que para o desenvolvimento do câncer de pulmão, nós temos a classificação deles como os fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Os não modificáveis são aqueles que compreendem características dos indivíduos, né, e então, dentro desses fatores, nós temos a idade, geralmente são pacientes acima de 70 anos, mais da metade dos casos ocorrem em pacientes entre 55 a 74 anos de idade, sendo que cerca de 37% ocorrem em pacientes com 75 anos ou mais. Quando diante de pacientes mais jovens, quando o câncer de pulmão ele é diagnosticado em pacientes mais jovens, geralmente esse perfil compreende pacientes do sexo feminino, entre 20 e 46 anos, são pacientes geralmente não tabagistas, pacientes com portadores da neoplasia de não pequenas células, e geralmente já vem com uma doença mais avançada. E nesse cenário, as mutações hereditárias, elas podem estar presentes. Em relação ao sexo, nós sabemos que o câncer de pulmão ele é mais frequente em homens,
No entanto, se isso se traduz em risco inerente ao sexo por si só, é um dado um pouco controverso. No sexo masculino, a gente sabe que a prevalência de tabagismo é maior, então também é um fator de risco adicional para o desenvolvimento do câncer de pulmão, o próprio tabagismo, né? Em relação às mulheres, a gente vê que quando a gente pega a população não tabagista, a gente vê uma maior prevalência de câncer de adenocarcinoma e GFR mutado em mulheres, por exemplo. Então, além do sexo por si só, outros fatores podem contribuir, ser fatores confundidores nessa análise do sexo ser um fator de risco por si só. Outro fator de risco relacionado é a raça. Os dados de incidência nos Estados Unidos nos mostram uma maior ocorrência em homens afro-americanos e dentre as mulheres caucasianas. Outros fatores de risco não modificáveis e que frequentemente é tema em consultório, é uma dúvida em consultório, é a questão de história familiar. Então, sim, em câncer de pulmão, a história familiar positiva, ela aumenta em até 1,7 vezes, né, o risco para câncer de pulmão. E de acordo com os dados de uma meta-análise de um grupo da Europa Central e Leste Europeu, se esse familiar for de primeiro grau, o risco pode aumentar em até 4 vezes para esse indivíduo. Apesar disso, né, algumas variações hereditárias podem estar associadas a alguma suscetibilidade para o desenvolvimento do câncer, mas nenhuma mutação germinativa específica foi associada como fator de risco, diferente, por exemplo, do que a gente tem em paralelo com câncer de mama e ovário, na identificação das mutações de BRCA1 e BRCA2, por exemplo, e câncer de pulmão, a gente não tem nenhuma mutação germinativa identificada em relação ao desenvolvimento do câncer de pulmão. Entrando, então, agora nos fatores de risco modificáveis, geralmente são substâncias, compostos a que estamos expostos, né? E que essa exposição a essas substâncias potencialmente carcinogênicas nos aumentam o risco para desenvolver o câncer de pulmão. Dentre os principais que nós vamos citar, nós temos o asbesto. O asbesto é um componente presente na atividade de mineração, produzido na indústria de talco industrial, na indústria da produção de refratários para isolamento térmico e acústico, por exemplo, tá? Então, ele se configura numa exposição ocupacional e chega a ser responsável por até 10% de todos os casos de câncer de pulmão. Vale lembrar também que essa substância tem um sinergismo com o tabagismo. Então, naquele indivíduo que, além de estar exposto ao asbesto, se ele for um indivíduo tabagista, o risco dele aumenta em até 14 vezes o risco em desenvolver o câncer de pulmão. O outro elemento também potencialmente de risco é o radônio. O radônio é um gás natural produzido na cadeia de decaimento do urânio, que é encontrado naturalmente no solo, nas rochas e na água. Então, o tempo de exposição, por exemplo, em minas ou porões, especialmente em regiões geográficas ricas em urânio, está vinculado à exposição, portanto, ao radônio, tá? Sendo então essa a segunda maior causa de câncer de pulmão no mundo ocidental, chega a ser a 10% dos casos relacionados à exposição a radônio, e principalmente em casos de câncer de pulmão dentro de uma população não tabagista, ele pode ser a causa em até 30% dos casos. Ainda em relação aos fatores de risco modificáveis, nós temos a poluição, certo? A exposição a partículas e matérias suspensas no ar, resultantes da queima de combustíveis fósseis, que resulta na produção de hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, que são substâncias carcinogênicas. Então, estudos, por exemplo, com motoristas, caminhoneiros, trabalhadores industriais e levantamento de dados em cidades com elevadas concentrações de poluição, observou-se um aumento do risco para câncer de pulmão. Outras substâncias, né, outras situações que podem estar associadas à ocorrência do câncer de pulmão, que já foram identificadas como fatores de risco, são a exposição a arsênico, amianto, outros metais pesados, exposição à radiação ionizante,
a presença de inflamação crônica pulmonar, DPOC, infecções pulmonares, etilismo e obesidade, também, então, são características já associadas em algum grau ao desenvolvimento de câncer de pulmão. E a gente não pode deixar de comentar, deixar de lembrar sobre as condições socioeconômicas, né, muito diversas, tanto no Brasil quanto no mundo, que podem impactar na ocorrência de câncer de pulmão. Então, a gente sabe que piores condições socioeconômicas, essas populações têm maiores índices de tabagismo e, portanto, estão sob maior risco de desenvolver a doença. Nós também temos o fato de que essas localidades com baixo índice de desenvolvimento humano, a população tem menor acesso aos programas de prevenção, de rastreio, de diagnóstico e de tratamento, estão potencialmente mais expostas a riscos ocupacionais, além de haver menor recrutamento para estudos clínicos nessas populações que se encontram nessas localidades.